Tenho 89 anos e durante 6 minutos o meu coração parou completamente dentro de um quarto do Hospital das Clínicas da UFMG, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. 6 minutos. Os médicos me disseram isso depois, com aquelas vozes cuidadosas que médico tem quando os números não fecham com o homem vivo que está na frente deles. 6 minutos em que eu não estava neste mundo. E nesses 6 minutos vi coisas, ouvi coisas e me foi dado algo para trazer de volta. Algo para o qual, desde então, não paro de procurar palavras suficientemente dignas. Não sou pastor, não sou teólogo. Sou um homem de 89 anos, nascido numa cidadezinha do interior de Minas, que trabalhou a vida toda como pedreiro e depois como pequeno comerciante, e que passou os últimos 20 anos vivendo com a saudade da mulher que amou mais do que o próprio fôlego. Mas me mandaram de volta com um propósito, e esse propósito é você. Então eu te peço, antes de fazer qualquer outra coisa agora, que fique comigo. Ouça cada palavra, porque o que Maria me foi permitido dizer naquele lugar não era só para mim. Era para todo mundo que já ficou na beira de uma sepultura, se perguntando se o amor sobrevive à morte. Era para você. E se tem alguma coisa no seu espírito que está dizendo agora mesmo que você precisa ouvir isso, confie nisso. Fica, ouve. E quando isso tocar alguma coisa verdadeira dentro de você, compartilhe com alguém que ainda carrega uma saudade que não consegue largar. Todo mundo vai levando o outro de volta para casa. Meu nome é Francisco. Nasci em 1936, numa cidadezinha chamada Pará de Minas, no interior de Minas Gerais. Numa casa simples de adobe com telha de barro, onde o cheiro de terra molhada depois da chuva de verão é uma das coisas mais bonitas que conheço até hoje. Era o quarto de 6 filhos. Meu pai trabalhava na lavoura e num pequeno açougue no centro da cidade. E minha mãe cozinhava com aquela competência silenciosa das mulheres mineiras que fazem comida como quem reza, com atenção e com amor. A fé não era uma discussão na nossa casa, era o ar. Ia à missa toda semana, rezava antes das refeições, dormia com o terço na cabeceira e acordava com o barulho dos sinos da igrejinha no fim da rua. Quando tinha 24 anos, me mudei para Belo Horizonte em busca de trabalho. A cidade me pareceu enorme, agitada, completamente diferente da calma das Gerais do interior. Mas em Belo Horizonte encontrei trabalho de pedreiro numa construtora e numa tarde de festa junina no porão de uma casa em Santa Teresa, encontrei Maria. Ela tinha 22 anos. Era filha de família do Barreiro, de cabelos pretos e olhos castanhos que pareciam guardar toda a claridade da tarde. Ria daquele jeito que não pede licença para ninguém. Aquela risada de quem está inteira no momento, sem se preocupar com o que os outros vão pensar. Me aproximei dela
com o pretexto de oferecer uma quentinha, e fiquei conversando até a festa acabar. Casamos 12 meses depois, numa igreja evangélica no bairro Lagoinha, com a família toda, os amigos, os vizinhos que apareceram sem chamar, porque assim era Maria, a pessoa que as pessoas simplesmente iam atrás. Tivemos 53 anos juntos. 53 anos de manhãs comuns, de café com leite e pão de queijo na mesa da cozinha, de criar 3 filhos num apartamento do bairro Floresta, de domingos na igreja com o mesmo banco de sempre, de viagens de carro pela Serra do Cipó, com a janela aberta e a música no rádio. Envelhecemos juntos naquele apartamento, depois numa casinha que compramos em Contagem quando os filhos cresceram. Sentávamos na varanda de tarde e olhávamos o movimento da rua e não precisávamos dizer muita coisa, porque 50 anos de convivência criam uma linguagem que não precisa de palavras. Ninguém te ensina a ser suficientemente grato pelo ordinário. Ninguém senta do seu lado e fala: fica presente nesta quinta-feira à tarde, no peso desta mão na sua, na forma como o sol de inverno entra pela janela da cozinha em Minas, porque vem um dia em que você daria tudo que tem para voltar para esse momento sem importância. Maria morreu em março. Tinha 67 anos. Foi um AVC, rápido, sem aviso. Ela estava na varanda, aguando as plantas, como fazia toda manhã, e caiu. O vizinho de baixo ouviu a queda. O SAMU chegou em 8 minutos, mas não tinha mais nada a fazer. Me disseram que foi rápido, que ela não sofreu. Fiquei sentado naquela varanda por horas depois que levaram o corpo, olhando para os vasos das plantas que ainda estavam encharcados de água, a terra ainda escura e molhada, as folhas ainda brilhando, e Maria não estava mais ali para ver nada disso. 20 anos depois daquela manhã de março, eu continuava vivendo com a ausência dela de um jeito que meus filhos, por mais que me amassem, não conseguiam acompanhar até o fundo. Continuava comprando o biscoito de polvilho que ela gostava, sem querer. Continuava pondo a xícara dela na mesa de manhã, por hábito do corpo. Caminhava pelo bairro Floresta, onde moramos tantos anos, e parava nos lugares que eram nossos e conversava com ela no pensamento. Orava todo dia, sempre orei. Acreditava em Deus, acreditava no céu, mas fé e dor podem morar no mesmo peito ao mesmo tempo, e às vezes minhas orações soavam como pedras jogadas num poço fundo, sem eco de fundo. A pergunta que me perseguiu 20 anos não era se existe o céu. Isso eu acreditava. A pergunta era algo mais específico, mais silencioso e mais fundo ao mesmo tempo. Eu me perguntava se o particular sobrevive, se o amor de um homem e de uma mulher que construíram 53 anos de vida juntos, se aquela coisa específica, aquela Maria que ria sem pedir licença
e que sabia quando eu estava triste, antes de eu mesmo saber, se aquela Maria ainda era ela em qualquer lugar onde estivesse. Essa era a minha pergunta. Não a morte, não o julgamento. Apenas aquela pergunta quieta e persistente, a qual 20 anos de fé não tinham dado uma resposta completa. Tinha 89 anos quando meu coração começou a falhar. Os médicos do Hospital das Clínicas falavam com cuidado sobre fraqueza no músculo cardíaco, sobre acúmulo de líquido, sobre opções. Mas eu tinha 89 anos e não tinha medo de morrer. Estava cansado nos ossos, do jeito que ficam cansados os homens muito velhos, não de desespero, só do longo tempo de estar aqui. Meu filho mais velho, Antônio, me levou ao hospital numa manhã fria de junho. O inverno de Minas tem aquele frio seco que pega nos ossos de quem não espera. Antônio falou o caminho todo, enchendo o silêncio com palavras, o jeito que filho tem de cobrir o medo. Apertei o braço dele e disse que estava bem. Eu acreditava nisso. O quarto do hospital era branco e cheirava a desinfetante. E aquela friagem artificial do ar-condicionado, que nunca sabe bem em que temperatura se equilibrar. Tinha uma janela pequena com vista para outro prédio e um pedaço de céu azul de inverno mineiro. Aquele azul que é mais limpo que em qualquer outra época do ano. Me conectaram às máquinas que passaram a bipar baixinho, marcando o tempo. Na mesinha de cabeceira, Antônio tinha posto uma fotografia que trouxe de casa, sem dizer nada, como se ela simplesmente pertencesse ali. Era Maria e eu no aniversário de 50 anos de casamento. Ela estava de vestido florido e se ria, com a cabeça levemente jogada para trás, daquela maneira única dela, e eu a olhava com a cara de um homem que, mesmo depois de 50 anos, não consegue acreditar completamente na sua sorte. Tinha olhado aquela fotografia milhares de vezes em 20 anos. Olhei de novo naquele quarto de hospital e pensei, devagar e sem drama, Maria, já estou quase chegando. Já estou quase no lugar onde a distância entre a gente finalmente fecha. Aquele pensamento pousou em cima de mim com suavidade, como o sereno de madrugada no inverno de Minas. E aí as máquinas mudaram de som e o quarto se encheu de gente se movendo rápido e houve uma pressão enorme no peito, como uma onda passando por dentro, e depois houve silêncio. A dor foi embora primeiro. Isso é a primeira coisa que quero que você entenda. No instante em que meu coração parou, a dor que tinha morado no meu peito por meses simplesmente desapareceu. Não diminuiu, foi embora de vez. E eu estava sem peso, não do jeito do sonho ou da flutuação, mas algo mais fundamental. Como se a parte de mim, que passou 89 anos sendo puxada para a terra, tivesse finalmente recebido permissão de soltar.
Percebi que estava acima do quarto. Podia ver meu corpo na cama, podia ver as enfermeiras trabalhando com aquela urgência eficiente que elas têm. Podia ver Antônio na soleira da porta, as mãos unidas na frente do peito, os lábios se movendo em silêncio. E senti, olhando para tudo aquilo, uma paz extraordinária. Não porque não os amava, mas porque algo em mim entendia com uma certeza que ia mais fundo do que qualquer fé que eu tivesse chegado através da razão, que tudo ia ficar bem, que aquilo não era a catástrofe que parecia de dentro de um corpo. E aí havia uma direção, um saber, do jeito que você sabe o caminho de volta para casa quando sai na noite sem luz nenhuma. Havia luz à minha frente, quente e viva, da cor do sol de tarde, entrando por velhas persianas de madeira, e ela respirava como respira uma fogueira viva. Me movi em direção a ela, ou ela veio em direção a mim. A distinção deixou de importar. Quando entrei naquela luz, a primeira coisa que soube com tudo que eu era naquele momento, foi que eu era completamente e inteiramente conhecido. Não observado de fora, conhecido de dentro. Cada ano da minha vida, cada oração murmurada no escuro, cada manhã em que pus a xícara de Maria na mesa por hábito e fiquei parado com ela na mão, sem saber o que fazer com o amor que não tinha mais para onde ir. Tudo estava presente, tudo estava visível naquela luz, e nada disso trouxe vergonha. Só uma aceitação tão completa e tão quente que a única palavra que tenho para isso é graça. Graça pura e imerecida. E aí havia uma presença no centro daquela luz. Não vou enfeitar isso. Não vou fazer maior do que a verdade aguenta. Ele estava lá e me olhou. E naquele olhar entendi coisas que não consigo traduzir completamente para a linguagem humana, mas vou tentar. Entendi que nunca, em 89 anos, estive sozinho, nem nas noites escuras sem Maria, nem nos anos difíceis de criar família com o que se tinha, em nenhum. Ele esteve presente em cada momento que vivi, não olhando de longe, presente, perto, tecido no tecido comum de cada dia. Chorei, com algo que ainda não tinha nome em nenhuma língua que eu conhecesse. E aí ela estava lá, Maria. Estava lá do jeito que tudo naquele lugar estava. Quer dizer, mais presente, mais completamente ela mesma, mais real do que qualquer pessoa que eu tivesse conhecido no mundo físico. Não era a Maria dos últimos anos, não era a Maria do cansaço, era Maria como sempre foi pensada para ser, inteira e radiante e ela mesma. E estava rindo, aquele riso, com a cabeça levemente jogada para trás, daquele jeito único dela, daquele jeito que eu reconheceria em qualquer universo, em qualquer forma. Ela veio até mim e falou, não de boca a ouvido,
não com um som se movendo pelo ar. O que ela disse entrou em mim do jeito que a luz entra num quarto quando você abre as venezianas, completo e imediato. Ela disse: eu estive aqui o tempo todo. Ela disse: o amor entre a gente não morreu quando meu corpo morreu. Ela disse: Deus guardou. Ele guarda tudo isso. Todo amor que alguma vez foi verdadeiramente real entre pessoas que se pertenciam, Ele guarda inteiro e nada falta. Ela disse: eu estive com você nas manhãs. Eu estive com você na mesa da cozinha. Eu estive com você toda vez que você pôs minha xícara ali por hábito e ficou parado com ela na mão. Ela disse: você tem que voltar. Disse com aquela mesma gentileza direta que ela sempre teve, a direteza de uma mulher que te amava honestamente demais para suavizar o que precisava ser dito. Ela disse: volta e conta para eles. Conta que o amor não é interrompido. Conta que o que Deus une não se desfaz no túmulo. Conta que a saudade é real e que Ele não a apressa nem a diminui, mas que a graça de Cristo vai mais fundo na dor humana do que qualquer dor jamais conseguiu ir. Conta que os que Ele saudosam estão mais vivos agora do que nunca. Conta que estão sustentados. Conta. Então, estou contando para você. A volta não foi fácil. Não vou fingir que foi. Voltar para um corpo, para o peso e para o frio e para o cheiro de desinfetante de um quarto de hospital, depois de onde eu tinha estado, foi a coisa mais difícil que já fiz na vida. Ouvi primeiro a voz de Antônio, dizendo pai, 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 do jeito que se chama alguém de muito longe, e segui o som da voz dele como um fio. Abri os olhos para o teto branco e chorei. Do jeito que chora um homem que recebeu o presente mais extraordinário da vida e que foi mandado de volta antes de ter terminado de recebê-lo. Tenho 89 anos. Estive do outro lado desta vida e fui mandado de volta. E isso é o que preciso que você ouça. Qualquer coisa que tenha te trazido a este momento, qualquer perda que esteja carregando, qualquer pergunta que você venha vivendo no escuro há anos. O amor sobrevive. A pessoa sobrevive. Maria está mais ela mesma agora, mais viva agora, mais completamente quem foi criada para ser, do que esteve em qualquer momento em que eu segurei a mão dela neste mundo. E está sustentada pelas mesmas mãos que te sustentam. A graça de Jesus Cristo não é um consolo limitado às paredes do culto de domingo. É uma realidade viva, ativa e indestrutível que alcança o fundo de cada sepultura em que você já chorou e sustenta o que há lá dentro. Nada do que Deus fez se perde, nenhum amor, nenhuma pessoa, nenhuma oração murmurada no escuro enquanto parecia que ninguém estava ouvindo. Vou vê-lo de novo. Sei disso agora não como uma fé que trabalho para manter,
mas como a memória de um lugar onde já estive. E se você tem alguém te esperando naquela outra margem, deixe esse saber te carregar hoje. Chora se precisar. Sua saudade não é uma falha de fé, mas deixe que ela seja carregada pela verdade maior, a verdade que vi com os meus próprios olhos. A verdade inteira é mais larga e mais luminosa, e mais profundamente amorosa do que qualquer coisa deste lado pode nos mostrar. Me mandaram de volta para te dizer isso. Maria me disse para te dizer, e eu sou um homem que cumpre a sua palavra.